último bloco do Tela 1 Debate sobre o voto secreto, a gente conversa um pouco sobre o que os cidadãos que não concordam com esse sistema podem fazer. Vamos conferir na reportagem do repórter Gustavo Panacione. Por ser previsto na Constituição Federal, o voto secreto só pode ser alterado através de uma emenda constitucional. Dessa forma, o cidadão comum não tem mecanismos diretos para mudar essa realidade. O voto secreto está garantido na Constituição. Para alterar a Constituição, nós precisamos de uma emenda, um projeto de lei de emenda constitucional. Quem tem competência é o Congresso, ou o Presidente da República, ou as Assembleias Estaduais. O cidadão ele não tem condições de apresentar um projeto de emenda constitucional que altere a possibilidade do fim do voto secreto. Tá? Há uma possibilidade de iniciativa popular para projetos de lei, como no caso da ficha limpa, mas não há esse projeto de lei, ele não altera a Constituição. Ele não tem o escopo ou condições ou força para alterar a Constituição. Só após a alteração da Constituição Federal, os estados e municípios podem utilizar a mesma definição. Mas para que isso aconteça, a pressão popular é imprescindível. O canal para alteração é o Congresso Nacional. Então, o mecanismo que a população teria nesse momento é pressão sobre os parlamentares, deputado federal e senador. Então, ou o presidente da República para apresentar o projeto então, do fim do voto secreto. Dentro da nossa organização, das nossas instituições, no atual momento, na atual fase, só por meio de pressão. Na votação, ele precisa de 3/5 na Câmara de Deputados, 3/5 no Senado, na votação e em 2 votações. Então nós estamos falando 2 votações na Câmara com 3/5 dos parlamentares, 2 votações no Senado com 3/5 dos parlamentares, para efetivamente ter uma alteração na Constituição. O fim do voto secreto é um dos recursos para garantir a transparência e coerência na política. Apesar de estar em trâmite no Congresso, o projeto ainda não tem previsão de ser aprovado. O fim do voto secreto está tramitando no Congresso Nacional, como nós sabemos, é uma questão polêmica, envolve muita discussão, digamos até muitos interesses, porque muitas vezes não é de interesse de que a população fique sabendo como votou, numa situação polêmica, talvez, como, por exemplo, cassação de um mandato de um colega parlamentar. Então, eu vejo que nesse momento em que a situação clama por transparência, pelo fim da corrupção, e se nós partirmos do pressuposto que o deputado ele é eleito para representar a população, no legislativo, ou seja, atuar em nome daqueles que lá o conduziram, para lá os delegaram para essa função, nada mais coerente do que essa mesma população, esse mesmo grupo, esse eleitor que destinou o voto para que ele permaneça lá e atue em seu nome, ele saiba também como ele está se posicionando frente, às vezes, algumas questões polêmicas. Bom, e como a gente pode ver na reportagem, desde 2006, quando nós tivemos aqueles casos envolvendo o Demóstenes Torres, o Congresso Nacional já começou a ameaçar a aprovar essa emenda que iria abolir de vez o voto secreto. Mas desde então parece que esse projeto está meio que dormindo ali no Congresso Nacional e nunca foi aprovado. O que os senhores acham que falta para que esse projeto seja de vez aprovado? Olha, a pressão popular, o acompanhamento popular também ajuda bastante. Me parece que o Congresso Nacional está decidindo por abolir o voto secreto. Mas o que é importante a gente falar é que é preciso valorizar o momento do voto. Não é brincadeira aquele dia, que é um feriado, que normalmente é sempre no primeiro domingo de outubro, que a população é chamada a votar. Ali ela está decidindo os destinos do seu município, do seu estado, da sua nação para os próximos 4 anos. Através do quê? Da democracia direta, quando elege diretamente o presidente da República, o governador, o prefeito, ou através da democracia representativa, quando elege os deputados federais, deputados estaduais e vereadores, que serão pessoas que vão representá-los para os próximos 4 anos. Então, a valorização do momento do voto, saber o quão sagrado é aquele momento, o quanto o eleitor precisa conhecer os candidatos, a diferença dos candidatos, quais os candidatos que são efetivamente comprometidos com as bandeiras que aquele eleitor quer ver representada no parlamento, isso é fundamental. Mas muitas vezes, até por uma pressão da mídia, o eleitor se desinteressa do momento do voto. E o desinteresse do momento do voto acaba tendo uma representação infiel, porque ele votou lá em qualquer um, que ele nem se lembra mais o nome, e obviamente esse que foi votado não estará representando fielmente o eleitor, que eu digo, o eleitor relaxado.
E o senhor, deputado? Porque parece que, só um adendo aqui, agora em junho, depois das manifestações, essa nova ameaça de que o projeto do voto secreto seria aprovado, veio com essa chamada agenda positiva do Congresso, mas até agora também não foi aprovado. Agenda positiva que absolveu o Dom Adão. Pois é. Você veja. Não, mas olha, o Alceu colocou a questão. Nós temos que parar um pouco no Brasil de achar que as assembleias, a Câmara, o Senado são culpados pelas mazelas nacionais. Eu não conheço e não existe nenhum deputado, nenhum senador que esteja lá por sorteio. Você nunca viu dizer, vamos sortear uma vaga para deputado. Você nunca viu falar, vamos fazer um concurso para deputado. Quem escolhe os representantes é o eleitor. Portanto, se o representante é ruim, é porque o eleitor votou mal. E está na hora da gente colocar o pingo nos i. Nós temos eleição ano que vem. Se nós escolhemos bem os representantes, nós não precisamos pressão popular nenhuma, o Congresso vota. Se nós escolhemos mal, por pessoas que estejam defendendo interesses escusos ou de grupos ou coisa semelhante, nós vamos continuar essa discussão a vida inteira. Então, o eleitor também tem que ter consciência. Se está mal, ele também é responsável por estar mal. Porque ele se deixou envolver por interesses, por aqueles que têm mais dinheiro, por aqueles que conseguem mobilizar mais para o voto, e aí acabam votando em pessoas que não o representam. Eu acho estranho isso. Você passa uma pesquisa de televisões na rua, perguntando para um eleitor se ele lembra quem ele votou. E ele fala, não lembro. E isso é como se fosse pejorativo pro político. Não, isso é pejorativo para o eleitor. O eleitor que não lembra para quem votou é um eleitor que votou em qualquer um. E aí ele vai ter qualquer um representando ele. Então eu acho que a melhor forma de votar, de mudar a Constituição e mudar o conceito da política no Brasil, é o eleitor mudar também o seu conceito da escolha do seu representante. E veja, Ana, a gente vê tão preocupada a pessoa em procurar escolher o professor do seu filho, o seu padre, o seu pastor, o seu médico, o seu advogado, e aí quando é para escolher o seu vereador, o seu deputado, parece que aquela é uma escolha que incomoda o eleitor. Quando é o momento do eleitor exatamente se aprofundar no conhecimento e procurar escolher o melhor possível. Claro que poderá errar também, mas errou procurando acertar e se dedicando a acertar. É isso que nós precisamos do nosso eleitor. O eleitor precisa também se dedicar na escolha do voto, porque é aquilo que a gente diz. Hoje se discute a responsabilidade eleitoral dos eleitos e dos eleitores. Exatamente. Quando você vai votar com irresponsabilidade, quem é que paga por essa irresponsabilidade? O próprio eleitor, infelizmente. Mas os senhores acreditam que os próprios parlamentares, eles conseguem exercer plenamente essa função de representante do povo quando essas decisões deles nessas votações não são reveladas? Veja, o que é a vontade do povo? Quem é que pode dizer o que é a vontade do povo? Falando em termos de interesse público. Certo, o próprio interesse público tem polêmica. O que você pode achar interesse público, eu posso não achar o interesse público. É por isso que precisam ser escolhidas as pessoas que vão decidir em nome, por exemplo, dos 10 milhões de paranaenses. Ao invés de chamar os 10 milhões de paranaenses para decidir uma questão, houve-se os 54 indicados pelos paranaenses. Isso é uma democracia representativa. E por isso que a gente bate tanto na necessidade da boa escolha do representante. É isso mesmo. Eu acho que é por aí. Nós vamos ter eleição ano que vem. Então faz o seguinte, tira todos os deputados que estão aí, elege tudo gente nova. Você acha que muda tudo? Porque não é aí que resume-se a mudança da política. Muda-se a política através da conscientização daquele que vai escolher o político. Porque 54 pessoas no Paraná vão representar mais de 10 milhões. Como é que pode brincar com isso? Como é que não pode levar a sério de avaliar o perfil de cada um, saber da sua vida? Olha, ninguém fala isso. Político não fala isso, fica com medo. Eu tenho 8 mandatos de deputado, tenho uma vida que não tenho que baixar a cabeça sobre ela, portanto, eu acho que está na hora de nós começar a dividir a responsabilidade. Político bom, eleitor bom. Não, e é exatamente isso que o deputado diz. Não existe casa legislativa que não seja espelho do eleitorado que elegeu essa casa legislativa. E é como um bolo. Tem a massa,
tem a nata e tem aquele bom recheio. Mas é exatamente o espelho da sociedade que elegeu aquela casa legislativa. Mas isso não seria, de uma certa forma, de apenas colocar a culpa no eleitor para certas atitudes que os políticos estão tomando dentro das casas parlamentares? Não seria pelo eleitor. E o eleitor tem a condição de, na próxima eleição, dar um cartão vermelho para esse político, e deve dar o cartão vermelho, o que nem sempre acontece. A gente ouve muita reclamação em período que não é eleitoral. E na eleição, não sei se tem muita musiquinha eleitoral, muito programa na televisão, que o eleitor fica meio abilolado e muitas vezes não escolhe com a devida dedicação. Quantas pessoas você conhece de que tem processos, pessoas que foram acusadas formalmente por corruptas, e eu não vou falar nem os que foram afastados por corrupção e que hoje são preferenciais dos seus estados para cargos majoritários. E normalmente essas pessoas têm sido os mais votados nos seus estados. Dá licença. Então alguém tem responsabilidade sobre isso. Exato. Tá certo, bom. Então, acho que só para finalizar aqui o nosso debate, eu gostaria de perguntar para os senhores como que a permanência ou a abolição de vez do voto secreto aqui no nosso país pode contribuir ou não para que as reivindicações e os protestos que nós tivemos aqui em junho sejam atendidos? Não, eu acho que é um conceito atual, que o voto seja aberto. Portanto, o Congresso, eu tenho certeza absoluta, vai votar a extinção do voto secreto. Espero que isso melhore a visibilidade da ação de cada um parlamentar. E eu termino como eu comecei. Eu entendo que nós estamos vivendo tempos em que a população exige cada vez mais transparência, e eu entendo que é hora das pessoas que se dedicam à vida pública realmente apostarem nessa transparência, porque a transparência vai proteger os bons parlamentares e não vai proteger os maus parlamentares. Por isso sou a favor do voto aberto. Ele precisa ser instituído em todas as casas legislativas do Brasil, quanto mais rápido possível, não só para aplacar essa vontade atual da população, mas sim para dar esse sentido de maior transparência à atividade pública. Certo, eu gostaria de agradecer a presença dos dois deputados. Acho que a gente conseguiu contribuir bastante aqui com essa discussão. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Obrigado, Ana. E o Tela 1 Debate fica por aqui. Críticas e sugestões mande para o tela1@up.com.br. Até a próxima.